Olá, amigos. Sou Luiz Rorato, escritor, poeta, empresário, etc. E tenho mais um recado importante para vocês. Hoje eu vou falar sobre o lado irônico de ser contra o sistema. É muito comum assistirmos a pessoas criticando o sistema, seja nos nossos relacionamentos pessoais ou ainda e principalmente nos meios de comunicação, pessoas dando entrevista e reclamando do sistema. E o que é o sistema afinal? Segundo o dicionário, não há explicação livre, digamos assim, é um conjunto de regras e instituições econômicas, políticas e sociais e morais instituídas por uma sociedade às quais nós, indivíduos, nos subordinamos. Isso significa que, na prática, tudo isso se traduz nas leis e nas regras derivadas dessas leis e colocadas na prática, as quais nós devemos obedecer enquanto cidadãos. Isso é muito importante para que haja uma mínima organização política, econômica, moral e social nos diversos recantos do mundo, nos diversos países, cidades, estados, condados, municípios, etc. Assim como isso deve haver até nos condomínios. É por isso que existe o regulamento dos condomínios, nas empresas e outras instituições afins. E, por ironia, os maiores críticos do sistema são os que mais contribuem para que ele cada vez mais seja mais rigoroso. Vou dar alguns exemplos práticos. Antes, porém, vou fazer uma conjectura pessoal. Eu costumo dizer que se nós, seres humanos, todos, sem exceção, 100% dos seres humanos em toda a história da humanidade, agíssemos com coerência, com correção, com respeito ao próximo, com respeito ao bem do próximo, com respeito a, enfim, a nós mesmos principalmente, vamos deixar isso bem claro, porque quem não respeita a si próprio não respeita aos outros, não haveria necessidade de leis, regras, constituições, instruções normativas, enfim, nenhum tipo de norma reguladora ou regulamentadora. Aliás, não haveria necessidade nem de livros sagrados, tais como Torá, Bíblia, Alcorão e assim por diante. Porque até as religiões foram criadas numa tentativa, digamos, desesperada de controlar a selvageria da espécie humana reinante antes da instituição das religiões. Isso é histórico, não é público e notório, mas é histórico. Quem conhece além da superfície, digamos assim, quem tem uma visão além da, como eu poderia dizer, além dos ditames e das regras propriamente ditas, inclusive das regras religiosas e dos ditames religiosos, vai entender o que eu estou dizendo. Que até, vou repetir, até as próprias religiões, das mais tradicionais religiões, pelo menos, foram criadas numa tentativa desesperada aí milhares de anos atrás para tentar conter a selvageria, a perversidade, a crueldade, a desumanidade do ser humano. Aliás, isso vai ser objeto de uma reflexão mais detalhada e com dados bem fundamentados num próximo livro meu. Mas, voltando à ironia de que os maiores críticos do sistema são justamente os que mais transgridem as leis, os que mais atropelam as leis, os que mais desrespeitam as regras do bom convívio social, para resumir numa única palavra, numa única frase, melhor dizendo.
E os exemplos são fáceis de entender. Se não houvesse pessoas que dirigindo o seu veículo, seu caminhão, seu ônibus, seu automóvel, excedesse os limites de velocidade colocados ao longo das rodovias, das estradas, das ruas, das avenidas ao redor do mundo, ninguém teria se ocupado em criar radares para aferição, fotografia e punição e multa dos infratores. Se não houvesse assassinos, estupradores, traficantes de drogas, estelionatários, políticos corruptos, políticos que praticam rachadinha, políticos que praticam o faturamento, o superfaturamento, a corrupção ativa e passiva, o suborno. Enfim, se não houvesse nenhuma espécie de bandido de qualquer nível, não haveria sequer códigos penais, leis que prevêem punição para essa espécie, essa subespécie, digamos assim, de pessoas que acham que o crime compensa. Não haveria nem sequer poder judiciário, muito menos prisões, cadeias, delegacias, presídios de segurança máxima. Não haveria, historicamente, não haveria pena de morte ao redor do mundo, nem por guilhotina, nem por enforcamento, nem por fuzilamento, nem de nenhuma forma. Pura e simplesmente porque não haveria necessidade, se todos agissem corretamente desde o início de que o mundo é mundo a partir da origem do ser humano. Mas, infelizmente, como uma minoria, vejam bem, uma minoria, menos de 4%, segundo estatísticas, talvez bem menos ainda, de pessoas insistam em transgredir as regras, cometer crimes das piores espécies, por mais hediondos que sejam, é que, infelizmente, as sociedades, o mundo, os países, enfim, tiveram que criar todas essas regras, desde a pena de morte, o poder judiciário para julgar e condenar ou absolver, se for provada a inocência, e as cadeias para tirar o indivíduo de circulação. Da mesma forma que, se não houvesse nenhum tipo de delito ou transgressão das regras de um condomínio, o condomínio também dispensaria o seu próprio estatuto. E assim por diante. Acredito que seja fácil de fazer uma série de analogias, talvez dezenas, centenas ou milhares de analogias, para ficar bem claro que, se o sistema existe e é rigoroso, é rígido, às vezes até parece injusto, mas é porque uma minoria insignificante de gente igualmente insignificante insiste em transgredir as regras, desejar e tomar o que é alheio, praticar toda e qualquer espécie de crime e achar que tem o direito de ficar impune, que está tudo certo. Só que não. Então, isso é importante, essa reflexão, para que todos nós tenhamos a consciência de que, lamentável, lastimável e inexoravelmente, o sistema, por pior que seja, é necessário, tá bom? Eu não sou um defensor do sistema, mas eu sou um defensor do respeito ao direito alheio. É isso que vale. E quem mais desrespeita, vamos deixar mais um registro, são os hipócritas, são os falsos moralistas que ocupam o poder. Aliás, usam o discurso, principalmente quando o cara não tem competência, não tem bagagem, não tem experiência para acrescentar nada, aí ele usa e tem muito a esconder, como, por exemplo, compra de imóveis, de centenas, dezenas de imóveis com dinheiro desviado, pago em espécie para lavagem de dinheiro, para se locupletar. Aí sim, quanto mais ladrão, mais safado, mais vigarista, mais hipócrita é.
mais defensor da moral do povo, dos bons costumes e da pátria amada Brasil. É mais ou menos por aí o raciocínio, tá bom? É isso. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, compartilhe esse vídeo que é de interesse nacional, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Inscreva-se, por favor, no meu canal. Gratidão eterna por isso. Um grande abraço, juízo e tchau. Até mais.